Oi, tricoteiras e crocheteiras! Eu sou a Lívia, do ateliê Lívia Arantes, e vou continuar, então, com o casaco de crochê que a gente estava fazendo, com a segunda parte do vídeo. Então, pego o meu fio, vou fazer um ezinho e puxo o meu fio, fazendo um nozinho corrediço. Vou deixar ele aqui, vou vir aqui na minha parte de trás, vou pegar esse primeiro ponto e aqui na parte da frente pegar o primeiro ponto. Vou vir aqui por baixo e vou puxar esse nozinho corrediço que eu fiz aqui pra dentro dos pontos. E agora eu vou, pego uma alcinha, a alcinha de trás do ponto, de um lado e do outro. E vou prendendo o fio junto com o ponto que eu tô fazendo. Então, faço um ponto baixíssimo. Venho pro próximo, pego a alcinha de fora. Deixa eu soltar o fio aqui. Pego aqui a alcinha de fora, de um lado e do outro. E puxo meu fio, fechando as 3 laçadas que estavam na minha agulha, todas juntas. Então, venho aqui, pego essa alcinha do ponto, venho aqui do outro lado, pego essa alcinha do ponto e fiquei com 3 alcinhas no ponto, ó, na minha agulha. Puxo meu fio, fechando as 3 juntas. Novamente, pego essa alcinha aqui, de um lado, e a alcinha aqui do outro. Puxo meu fio, fechando as 3 laçadinhas juntas. Vou fazer isso até o final e já volto. Fiz, então, aqui meu último ponto. Vou fazer uma correntinha e cortar meu fio. E puxar e prender bem. Depois é só esconder a pontinha do fio. Agora, então, vamos unir aqui a lateral do mesmo jeito que a gente fez ali no ombro. Então, eu vou unir minha lateral e já volto. Nós vamos fazer do mesmo jeito, só que aqui, ó, se vocês olharem, é onde a gente começou. Então, ficou uma correntinha aqui e correntinha aqui. Então, nós vamos pegar do mesmo jeito, tá? Essa primeira laçada aqui, ó. Sempre essa laçadinha aqui de fora, tá? Então, pego de um lado, pego do outro. E desse jeito, eu vou fazer 44 pontos baixíssimos, tá? Então, pegando de um lado e pegando do outro, 44 pontos baixíssimos. Aqui eu já tenho 2, ó, 1 e o 2, tá? Então, eu vou fazer até eu chegar nos meus 44 pontos. Então, eu pego aqui e venho e pego aqui. E assim eu vou fazendo até os 44 pontos e já volto. Depois de fazer os 44 pontos fechando aqui a lateral, eu fiquei com 21 centímetros de cava, tá? Então, aqui a gente não vai arrematar o fio. A gente vai subir 3 correntinhas e vamos seguir para fazer a manga. Então, vou subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Então, esse fica como sendo um ponto alto. Eu tô, então, aqui na carreira de ponto alto cruzado, porque aqui é a carreira de ponto alto fechado e aqui é a carreira de ponto alto cruzado. Então, aqui eu venho, dou a laçada na minha agulha e volto aqui um ponto. E faço ele cruzado. Então, já tenho um ponto. Então, aqui tem um ponto, aqui tem outro. Então, vamos lá, pulo um ponto,
faço um ponto alto e volto pro ponto que eu pulei. E faço outro ponto alto. Pulo um ponto, vou pro próximo e vou fazer até eu voltar aqui, tá bom? Então, vou dar mais ou menos 26 pontos altos cruzados. Eu já volto. Aqui nessa manga, eu marquei com os marcadores aonde eu fiz as diminuições. Então, a gente fez essa primeira carreira de ponto alto cruzado. Essa carreira de ponto alto fechado, a gente não vai fazer aumento. Então, na próxima, a gente fez essa de ponto alto cruzado, essa de ponto alto normal, sem diminuição, essa de ponto alto cruzado, e aqui tem a minha primeira diminuição. Então, eu vou fazer essas 3 carreiras, né, essas 2 carreiras, e volto para mostrar como que eu fiz a diminuição, tá? Então, fizemos essa primeira, que deu os 26 ponto alto cruzado, e agora eu vou fazer essa fechada e a de ponto alto cruzado novamente, e volto para mostrar a diminuição. Então, para não sobrar dúvidas, para ninguém ficar com dúvida, eu vou subir as 3 correntinhas e vou continuar aqui fazendo ponto alto alongado. Então, dou uma laçada, venho no próximo ponto, puxo o meu fio, faço sozinho, 2 e 2. Vou seguir ponto por ponto até eu chegar aqui e fechar com ponto baixíssimo. Já volto. Voltando então aqui para as mangas, eu coloquei os marcadores e nós vamos fazer então num total de 6 diminuições, como eu já havia dito. E as diminuições vão ser todas feitas do mesmo jeito. Então, eu estou aqui na carreira de diminuição. Então, nós fizemos 3 carreiras, uma de ponto alto cruzado, uma fechada e uma de ponto alto cruzado. Agora, vamos para a próxima carreira, que é de ponto alto cruzado. Então, eu vou pegar vou puxar meu fio e vou fazer um ponto baixo e vou subir 2 correntinhas. Assim, dá para disfarçar o ponto alto e não ficar tão marcado na manga. Então, vou fazer, então, essa carreira de ponto alto. Esse segundo ponto alto, eu não vou fechar ele. Esse ponto, deixa eu acertar. Então, eu dou a laçada na minha agulha, vou fazer o ponto alto alongado. Então, puxo 1, pego 2 e vou ficar com 2 laçadas na minha agulha, porque eu vou fazer minha primeira diminuição. Dou outra laçada na minha agulha, venho pro próximo ponto, pego 1, pego 2 e agora eu pego as 3 laçadas juntas. Então, aqui, ó, eu tenho as correntinhas que eu subi, que é um ponto, e aqui eu tenho 2 pontos juntos. Então, aqui eu fiz minha primeira diminuição. Vou fazer toda a carreira até eu chegar aqui, faltando os 2 últimos pontos, onde eu vou fazer minha última diminuição dessa carreira, e eu já volto. Cheguei, então, aqui nos 2 últimos pontos, dou uma laçada na minha agulha, pego o meu fio, pego 1, pego 2, dou outra laçada, fico com 2 argolinhas, dou uma laçada, venho pro próximo ponto, pego 1 e pego 2. E agora, eu fecho as 3 laçadas juntas. Venho aqui na correntinha, na segunda correntinha que eu fiz, e fecho com ponto baixíssimo. Então, ó, fica bem disfarçadinho o ponto aqui. Novamente, venho, puxo o fio, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas e vou seguir agora, então, com um ponto alto cruzado, sem diminuição,
sem diminuição e sem aumento. Vou seguir, então, fazendo, pulo um ponto de base, faço um ponto alto, volto pro ponto que eu pulei e faço outro ponto alto. Vou seguir até o final da carreira e já volto. Feita, então, essa carreira, eu vou para a próxima. As diminuições, nós fizemos agora a quarta carreira com diminuição, fizemos a quinta sem diminuição e vamos fazer a sexta com a diminuição do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior. Depois, vamos fazer na 12, na 16, na 18 e a última diminuição será na 20. Eu vou fazer todas essas diminuições e já volto. Então, para essa sexta carreira, eu vou fazer mais uma vez a diminuição com vocês. Então, eu dou uma laçada na minha agulha, puxo o meu fio, pego um e pego dois. Fico com duas laçadas, dou outra laçada na minha agulha, pego o meu fio, fecho um, fecho dois e agora eu fecho as 3 laçadas juntas. Então, eu fiquei com um ponto e 2 pontos fechados juntos. Então, vou fazer até o final da carreira e faço mais 2 pontos fechados juntos nos 2 últimos pontos. Vou seguir e já volto. Bom, eu tô aqui, então, com a minha manga. Minha manga ficou, então, com 21 carreiras. Essa é a carreira 20 e aqui é a 21, tá? Tá com 20 carreiras e tá medindo 41 centímetros sem o punho, tá? Então, eu fiz as diminuições na carreira 4, na carreira 6, na carreira 6, na carreira 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois, eu fiz na 16, na 18 e aqui na 20. Foram as carreiras que eu fiz as diminuições. Do mesmo jeito que eu ensinei aqui na quarta carreira, tá? Então, agora, pro punho, se eu colocar minha mão, minhas 2 mãos aqui, ó, na minha manga, ela cabe as 2 mãos. Tá vendo? Essa parte aqui da mão cabe as 2 mãos. Então, eu vou querer diminuir para ficar só com uma mão. Então, agora, eu vou fazer o punho, igual eu fiz aqui, ó. Desse jeito, e eu vou fazer diminuições nessa primeira carreira do punho, tá? Então, aqui é ponto baixo centrado. Ele não fica muito elástico, ó. Mas a minha mão entra aqui certinho, tá? Então, eu consigo pôr a minha mão e ele vai ficar bem ajustado no meu punho. Então, como que eu vou fazer essas diminuições? Eu vou subir aqui uma correntinha, vou vir aqui no meu ponto de base. Então, ó, subi uma correntinha, venho aqui no ponto de base e puxo o meu fio. Venho no próximo ponto de base, puxo o meu fio, ficando com 3 laçadas na minha agulha e fecho as 3 laçadas juntas. Então, novamente, venho pro próximo, puxo o fio. Pro próximo ponto, puxo o fio. Venho pro próximo ponto e fecho as 3 laçadas juntas. Venho pro próximo ponto, puxo o fio. Vou pro próximo, puxo o fio e fecho as 3 laçadas juntas. Vou fazer isso, então, até chegar aqui no começo onde eu comecei aqui. Se alguém ficar em dúvida onde começou, onde é o primeiro ponto, é só colocar o marcador, tá certo? Então, eu vou continuar fazendo as minhas diminuições. Quem não quiser que fique assim, certinho, é só fazer menos diminuições, tá? Então, faz uma diminuição, um ponto ou 2 pontos, dependendo de quanto você quer ajustar aqui, tudo bem?
Então, eu vou fazer essa carreira e já volto. Então, ó, vocês vão ver que essa primeira carreira não fecha muito, mas a partir conforme nós vamos subindo, ela vai fechar mais, tá? Então, agora a gente vai começar a carreira. Aqui, ó, é onde eu comecei. Eu vou vir aqui no meio do ponto. Essa segunda carreira não vai ficar o ponto alto, o ponto baixo centrado, tá? Certinho, porque a gente fez as diminuições, mas a partir dessa já fica. Então, eu vou puxar, ó, eu entrei no meio do ponto, tá? E vou puxar meu fio e fechar as argolinhas. Então, ó, eu entro aqui no meio do ponto, ó, onde tá o ponto. Eu tenho que entrar tanto no meio aqui, quanto no meio do ponto aqui atrás, tá? E puxo. Fecho os dois juntos. Entro aqui no meio do ponto. E aqui também. É um pouco difícil, porque meu ponto é apertadinho, mas dá certo, viu, gente? Só demora mais um pouquinho. Então, ó, é só entrar no meio do ponto. Entra tanto no meio do ponto na frente, quanto aqui atrás. Entrou, puxa o fio. E fecha as duas laçadinhas juntas. Entra no meio do ponto. Entra aqui e puxa o fio. E fecha as duas laçadinhas juntas. Faz isso por toda a carreira e eu já volto. Então, ó, essa é a segunda carreira. Já dá pra ver o Vzinho aqui e o Vzinho em cima. Então, agora é só pegar aqui, fica o Vzinho aqui, vem aqui no meio do ponto e sai aqui atrás também no meio do ponto. Por isso que é o ponto baixo centrado. Então, ó, vai ficar desse jeito aqui. Gente, essa é a Nutella passando atrás. É o meu controle de qualidade. Eu pus só o marcador aqui pra marcar o início, pra eu não me perder depois, tá? Então, agora é só continuar entrando. Então, ó, é só continuar. Entra aqui no meio do ponto aqui na frente. E tem que sair aqui no final, ó, aqui atrás. Tá vendo que forma um Vzinho aqui atrás também? Então, tem que sair aqui no meio do Vzinho também, tá? Pra ser o ponto alto, o ponto baixo centrado. Então, eu entro aqui e saio aqui no meio. Eu vou fazer, então, 8 carreiras, essa é a terceira. Então, aqui tá a primeira, segunda e a terceira carreira. Vou completar as 8 carreiras e já volto. Fiz, então, minhas 8 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou cortar o meu fio. Vou puxar aqui. Vou pegar a agulha de tapeceiro e vou arrematar meu fio, tá? Então, é só passar aqui por dentro do ponto, ó. Passar aqui por dentro. E puxar bem, ó. E vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, agora é só dar um nozinho. E esconder o fio. Aperta bem. Gente, esse barulho é dos pedreiros que estão aqui no vizinho, viu? Eu não tenho outro horário pra gravar, então vai ter que ser assim hoje. Então, agora é só esconder o fio, escondeu e corta o fio, tá? Vou terminar e já volto. Então, agora a nossa manga está pronta, as duas mangas, vamos fazer o acabamento aqui em volta do decote e aqui na barra. Eu vou fazer todo em ponto alto, meio ponto alto,
tá? Que eu quero que fique as correntinhas aparentes. Então, vou fazer em ponto meio alto e vou iniciar aqui de um lado da costura. Então, eu vou começar e mostrar para vocês. Para começar, então, eu vou deixar um fio maiorzinho, para depois ficar mais fácil para arrematar. Vou fazer um ezinho, seguro e puxo meu fio aqui por dentro. Então, aí eu venho aqui no meio aqui da costura para começar a minha carreira de ponto meio alto. Então, agora eu puxo aqui minha laçadinha e vou começar a carreira. Lembrando, então, que a parte do direito tá voltada para mim, tá? Então, a parte do direito tá de frente para mim. Eu posso segurar esse fiozinho da ponta junto aqui com o ponto alto ou deixo para arrematar depois, tá? Então, já vou esconder ele aqui junto com o meu fio. Então, aqui eu vou subir uma correntinha, vou vir aqui no meio do ponto e vou dar uma laçada na minha agulha, vou vir aqui no meio do ponto e vou fechar as 3 laçadinhas juntas. Agora, eu venho aqui no meio das 2 carreiras, dou uma laçada na minha agulha, venho no meio das 2 carreiras, puxo o meu fio e fecho as 3 laçadas juntas. Dou uma laçada, venho aqui no meio do ponto, puxo o meu fio e fecho as 3 laçadas juntas. Laçada no meio da carreira, das 2 carreiras, e fecho junto. Então, ó, onde eu tiver a carreira, eu pego no meio do ponto, e depois eu pego no meio da carreira. Então, eu vou fazendo isso, e quando chegar aqui, na pontinha, na viradinha, eu volto para explicar como que faz. Fiz, então, a carreirinha de ponto meio alto, e cheguei aqui, então, na viradinha aqui. Fiz o ponto aqui no meio do ponto, vou vir aqui na última correntinha e vou fazer 3 meios pontos. Então, dou uma laçada, puxo o meu fio e fecho as 3 laçadinhas juntas, novamente no mesmo lugar. 2 e o terceiro. Então, ó, já deu a viradinha aqui. Então, agora eu só vou continuar fazendo os pontos meio alto em cada ponto de base aqui dessa carreira, tá? E volto a hora que eu chegar no decote. Então, é só continuar e eu já volto. Então, cheguei aqui, ó, na união do meu ombro. Então, aqui eu tenho uma carreira, eu vou pôr minha agulha aqui, vou puxar o meu fio, vou vir aqui no meio da costura, vou puxar meu fio e vou vir aqui na próxima carreira e vou puxar meu fio. E vou fechar esses 3 pontos que eu puxei todos juntos. E agora eu vou continuar. Então, agora eu venho aqui, dou uma laçada na minha agulha, venho aqui no meio da carreira e fecho as 3 laçadas juntas. No meio do ponto e fecho as 3 laçadas juntas. E vou fazer isso até eu chegar na próxima costura. Então, eu vou fazer e já volto. Cheguei, então, novamente aqui na minha costura do ombro. Dou uma laçada na minha agulha. Eu vou sem fazer laçada, vou fazer em ponto baixo aqui. Então, eu venho, puxo o meu fio no meio da minha costura, puxo o meu fio aqui no encontro da carreira e puxo o meu fio. Fiquei com 3 laçadas, 4 laçadas na agulha, vou fechar as 4 juntas. Então, dou uma laçada na minha agulha e continuo fazendo, então,
ponto sobre ponto. A hora que eu chegar aqui no final, vou fazer a voltinha aqui com os 3 pontos do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Então, agora é só continuar e eu já volto para a próxima carreira. Então, ó, cheguei aqui no início, aqui é a primeira correntinha que eu fiz. Então, vou dar a laçada na minha agulha, vou vir aqui onde eu fiz a correntinha e vou fazer um ponto meio alto, bem apertadinho. Então, vai ficar assim. E agora, eu vou continuar pegando essa laçada aqui de trás do meu ponto meio alto. Então, eu dou a laçada na minha agulha, pego lá atrás e faço meio ponto alto. Laçada na minha agulha, pego essa alcinha aqui de trás, meio ponto alto. Pego laçada na agulha, pego o ponto, fecho os 3 juntos. Então, ó, vai ficar esse cordãozinho de correntinha. Vou seguir, chegando aqui nos 3 pontos que a gente fez no mesmo pontinho de base, a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto. Então, de 3 vai passar para 6. E a gente vai fazendo assim, conforme vai fazendo as carreiras. E aqui no decote, onde a gente fez os 3 pontos juntos, nós vamos pegar também fechar 3 pontos juntos, conforme a gente vai subindo as carreiras. Eu vou fazer, então, de 3 a 4 carreiras e volto para mostrar para vocês. Aqui tá o casaco. Aqui na união do ombro ficou assim. Fui fazendo do mesmo jeito que eu tinha falado. Então, ficou esse detalhe aqui de correntinhas. Aqui embaixo, na viradinha, eu fiz os 3 pontos no mesmo ponto. Depois, eu fiz 2 pontos nesses 3 pontos, então, fiquei com 6 pontos. E nesses 6 pontos, eu fiz 2 pontos juntos, um sozinho. 2 pontos juntos, um sozinho, 2 pontos juntos, e assim eu fui continuando. Então, ele ficou assim, arredondado, e um acabamento bem legal. Para finalizar aqui, então, eu cheguei aqui na união, onde eu comecei, e aqui onde eu vou finalizar. Então, eu só venho com a minha agulha e vou fechar com ponto baixíssimo. Então, eu ponho no ponto, puxo meu fio e fecho minha laçadinha. Ponho no ponto, puxo o fio e fecho. Vou fazer uma correntinha para segurar, puxar o meu fio, apertar bem para não soltar, e depois é só esconder com a agulha de tapeceiro. Feito isso, nosso casaco tá pronto. Então, ficou esse detalhe aqui na frente. Ficou esse detalhe. E as manguinhas que ficaram ajustadas no nosso corpo, no nosso punho. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Deixe o valeu, se valeu a pena assistir esse vídeo, se foi útil para vocês. E se inscrevam no canal, tanto aqui no canal do YouTube, quanto lá na página no Facebook. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.